Olá, Roraima, tudo bem? Eu sou Leôncio Monteiro e, como em todas as quintas-feiras, nós estamos chegando por aqui com mais um Papo M3 Realidades Políticas, falando desse tema que nunca sai de moda e que faz tanto parte da nossa realidade quanto influencia essa nossa realidade rotineiramente. Nas últimas semanas a gente tem falado muito, especialmente sobre o tópico de eleições, por causa da eleição suplementar, mas hoje vamos falar um pouco mais sobre o contexto da política numa esfera mais local, na esfera municipal. Vamos conversar com alguém que é da comunicação, entende muito bem, muitas vezes, a necessidade da sociedade por conviver diretamente com o cidadão, mas que também está do outro lado, que ouve esses apelos e ouve também as críticas enquanto político. Estou falando dele, Bruno Pérez. Bruno, seja muito bem-vindo a essa nossa conversa. Deus, obrigado. Viu? Um prazer estar aqui com vocês e agradeço, de fato, essa oportunidade. A gente falava antes de começar, eu quase não dou entrevistas, né? Como eu sou da mídia, então as pessoas acreditam que eu sou concorrente ou que eu não preciso, mas é bom a gente ser provocado e responder. Sim. Não falar só o que vem na cabeça, mas o que vem de lá para cá, que é importante. Eu valorizo muito a imprensa e respeito muito a imprensa, né? Estou há quase 23 anos na imprensa, comecei em Minas, vim para cá e sei o quanto a gente tem uma importância na sociedade. Que bom, que bom. Vamos começar então com essa história. Como é que o Bruno começa na comunicação? Eu comecei em Minas, eu comecei a fazer publicidade e propaganda. Você é mineiro, né? Sou mineiro de Sete Lagoas, que é a cidade eu adoro falar isso, né? Que é do Zacarias, dos Trapalhões, Sim. E da cantora Paula Fernandes. Então é uma cidade que fica a 70 quilômetros de BH, É pertinho, capital, né? pertinho. E aí eu comecei a fazer publicidade e propaganda na minha cidade, numa faculdade. E no segundo semestre eu fiz um trabalho, esse trabalho de entrevista. Eu entrevistei um deputado estadual, amigo do meu pai, com a câmera, aquelas, acho que era Sharp, aquelas de fita Sim, mesmo. sim. Encaixava a fita do lado. Encaixava e a gente fazia entrevista, fiz a entrevista e foi um sucesso. Eu tremia e tal, aquela coisa, um amigo meu foi cinegrafista, e eu vi, poxa, gostei disso, né? E aí eu falei, eu vou transferir para jornalismo. Aí eu me transferi para PUC Minas, em BH, aí morei 6 meses lá, transferi a faculdade, era comunicação, né, integrada, e aí fiz jornalismo, e aí com 6 meses de curso eu voltei para minha cidade, onde eu comecei a trabalhar num jornal impresso, que era semanal, e com a implantação da web, era o início do web, isso era 2003. E aí eu, de lá, eles me colocaram numa saia justa, que era uma matéria de um médico que era acusado de fazer abortos clandestinos e de abusar sexualmente de meninas, e fizeram um batismo comigo, né? Você vai. Pesado. E aí eu fui num posto de saúde para falar com esse médico. Ele me ameaçou, uma confusão danada. E eu fiz a matéria bombou. E outro jornal me chamou. Outro jornal impresso. Eu saí dos 7 dias, fui pro Tribuna, e lá fiquei por 3 meses. E a TV da minha cidade, a única TV afiliada à Rede Minas, me chamou para ser repórter lá. Aí eu fui para a TV já em 2004 e fiquei até vir para cá. Eu formei em 2007, 2008 vim para cá. Caramba, que legal. Pô, essa matéria foi Rendeu. um negócio pesado, né? Já te jogaram no fogo. Jogaram, mas fizeram na sacanagem mesmo, né? Tá aqui uma foca, um novato, vá lá e faz. Eu lembro que eu tava com a máquina, aquelas de filme mesmo, aquelas de filme Kodak, né? E um gravador e um bloquinho. E eu levei meu pai comigo, falei, pai, se der ruim, você... Aí eu levei meu pai comigo na matéria. Meu pai ficou lá fora. Aí quando eu saí meio branco, meio amarelo, e falei, olha, ele me ameaçou e tal, mas ali eu fui batizado. Ali eu já comecei a criar casca. E aí é bom que com o tempo a gente só aprende, né? A não se intimidar com as tentativas de intimidação. Eu falo que o jornalista que tem medo, ele pode mudar de profissão. Então vai fazer outra área, a não ser política e polícia, que é mais ou menos o que você faz, o que eu faço. Então são áreas mais complicadas, mais complexas. Então eu vivi vários cenários em Minas e aqui principalmente de ameaças, de intimidações. Processo não vou nem contar, mas de ameaças mesmo e de perseguições ali. Essa foi a mais pesada ou teve alguma outra mais pesada? Não, eu tive situação aqui, de uma situação de um bar. Eu tinha um quadro na TV Imperial que era que eu acompanhava a polícia, o SAMU, não sei se você se lembra. E aí, numa situação, uma pessoa estava num bar e um homem foi urinar na roda da caminhonete da pessoa
Essa pessoa não era policial, mas pegou a arma do policial, que era irmão dele, que estava na mesa, ameaçou o cara. O cara era amigo da polícia toda. E avisou a polícia. Aí fomos BOP, mais 8 viaturas pro local. Chegando lá, essa pessoa tomou o microfone da minha mão. E eu tive que buscar, né? Aí busquei, joguei a pessoa na parede, uma confusão danada, e fui processado pelas mensagens e pela audiência do programa durante 2, 3 dias. Valeu a indenização que nós pagamos, mas foi uma situação complicada, que eu passei. Na fronteira também passei por uma situação de ameaça, de querer quebrar a câmera, né? Mas faz parte, a gente gosta, né? Confusão, às vezes, para o jornalista é audiência. É parte da emoção do trabalho, né? Parte da emoção. E por que Roraima, Bruno? Um amigo meu, eu conheci, ele é paranaense, e eu o conheci na minha cidade. Ele era professor universitário, aí ele namorava uma menina que eu conhecia. E aí ele começou a mandar currículo, ele é administrador, ela turismóloga, ele começou a mandar mensagem para o Mato Grosso, para Brasília, para Goiás, para o Amazonas, para Roraima, para dar aula. E aí chamaram ele aqui numa faculdade particular para dar aula em 2006. E aí ele veio fazer um teste, ele e a namorada. Ela voltou chorando, porque eles passaram. Eles ganhavam lá mais ou menos R$1.500 cada um, para dar aula, isso em 2006, e aí a proposta era de R$8.000 para cada um. Caramba. Ele falou, vou ter que ir. Aí eles noivaram, casaram e vieram. E ele ficou 2 anos falando comigo, vem que aqui é importante, você como jornalista aí, forma e vem. Eu formei em dezembro, em abril eu vim para cá, em 2008 já. E aí fiquei 10 dias, fui na TV Imperial, na TV Roraima, fui na 94, na 93, fui na Assembleia. O Wilson Barros tinha dado... A esposa dele, e o Wilson Barros foi um cara muito importante para mim, porque esse meu amigo deu aula para a esposa do Wilson Barros. Então a gente foi na casa dele. Ele gostava de jogar videogame, ele estava jogando videogame. E ele falou, não, Mineirinho, eu vou te levar nos lugares. Aí me levou, me apresentou um monte de gente. E no dia de eu ir embora, comprei passagem para voltar, 10 dias depois, eu conheci, e ela é muito importante para mim, a doutora Eugênia Glauci, ela era secretária de saúde do estado na época. E ela me conheceu no sábado, o Wilson Barros me apresentou para ela, falou, tá contratado. Aí eu tremi, né? Falei, sabe que eu vou ter que vir para cá? E aí, uma semana depois, eu já tinha pedido demissão da TV que eu trabalhava e já estava desembarcando aqui, já de mala e cuia. O Wilson tinha essas coisas, né? Ele bate o olho, ele me conhecia, falou, eu gostei. E não quero que você trabalhe aqui, não. Eu quero que você trabalhe em outro lugar. Na Assembleia, você tem um currículo bom e eu quero que você trabalhe. E aí deu certo, cara. Eu fui ficando, aí comecei a produzir na 93 FM. 2 meses depois, eu comecei a apresentar o Bom Dia Boa Vista, apresentei por 4 anos, né? Aí vim pro Rádio Verdade em 2013, tô até agora, e fui pra TV Imperial, apresentei Mete Bronca, e foi uma fase muito legal. Passei pelo G1, fui assessor da CESAL, do Detran, da Câmara Federal com a Maria Helena Veronese. Sim. Depois com o Jorge Everton, que era deputado estadual. Então, eu migrei, né, do impresso para TV. Depois, lá em Minas, ainda tive um programa de rádio, apresentei um programa de rádio. Aqui também assessoria de comunicação. Então, eu atuei web. Então, eu atuei em todas as áreas da comunicação. E qual que é a mais legal? Rádio. Isso aí você pode perguntar 1000 vezes. É unânime, essa resposta é unânime. O rádio, ele... Já diz meu amigo, e seu amigo, eu acho também, Oderi Sampaio, o brother, ele fala, o rádio é imbatível. E é imbatível. O rádio, ele é mais ágil que a internet, e ele traz uma recompensa muito rápida, né? O imediatismo faz com que você tenha uma emoção estando ao vivo ali. Sabe que eu tenho uma gravação de rádio que para mim é a mais marcante que eu já ouvi até hoje, até porque... meu bisavô era da Força Expedicionária do Brasil, e é uma transmissão da BBC dos brasileiros cantando o hino nacional na Itália, dentro de uma catedral, e tem as explosões dos ataques aéreos alemães no fundo. E quando começa a explosão, eles começam a cantar mais alto o hino nacional. E o rádio tem esse poder de transmitir essa emoção, cara, é um negócio incrível. Como a televisão te mostra a imagem, mas o rádio consegue te cativar mais, é sensacional. O rádio, ele a palavra é essa mesmo, é imbatível, né? Porque o rádio, o locutor, ele tem essa... E hoje mudou um pouco. Porque antigamente o Leôncio não era conhecido por ninguém, só pela voz. Era só a voz. Aí tinha aquela questão dos homens se apaixonarem pelas locutoras,
As mulheres se apaixonarem pelos locutores. E hoje em dia, talvez, na primeira vez que você liga na rádio, você já vê o apresentador, já desilude, né? Já sabe então, hoje já não tem aquela magia que tinha antigamente. Então você tinha um locutor 40 anos no ar e ninguém o conhecia. Isso é muito marcante, né? Aconteceu contigo? Recebeu cartinha na rádio? Não, cara, eu acho que eu já sou dessa fase mais atual, né? Não era muito da cartinha. Embora na Rádio 93 eu recebia muitas cartas, né? Mas era mais de legal. pedido, de ajuda, de médico, ou queria conhecer alguém. Então, mas de mulheres apaixonadas, não. E, Bruno, do ponto de vista da comunicação, foi a vida que foi te direcionando para esse tom mais político? Que a gente, mesmo antes do Bruno vereador, já sentia uma pegada de muito mais ouvir a sociedade e transmitir, ser essa caixa de ressonância mesmo da carência da população. Foi um tempo que foi fazendo as oportunidades, né? Lá em Minas eu tinha um programa de rádio, era todo sábado. Então, como minha cidade não tinha tanta notícia assim, então os jornais eram impressos e saíam ou na sexta ou no sábado. E o programa era eu mais 2 jornalistas, que a gente comentava as matérias, as manchetes dos jornais do fim de semana. E ali já tinha uma pegada assim mais de ouvir a sociedade, o pessoal ligava, comentava junto com a gente, mas foi em Roraima que eu peguei essa veia mais, eu diria, cítrica, mais ácida, que é de bater e apanhar, de provocar o sistema e de ser do contra às vezes, de incomodar e de reagir muito bem com as críticas. Então isso me ajudou até agora na política. Então eu tô com a casca já a pelagem grossa de tanto apanhar. Então você assimila mais a pancada, a crítica. E ajuda pro caramba. E o ouvinte gosta, né? Gosta, é isso que eu ia falar. Às vezes, eu tentei imprimir uma outra pegada de ser um cara Bruninho, paz e amor na rádio, o ouvinte sente. Olha, você não tá bem não, porque ele te conhece, tá mais de 10 anos no ar. Olha, você não tá legal não, o que tá acontecendo com você? Mas não, gente, eu só quero parar de brigar, parar de polemizar. Esse Bruno não é legal não. Então o ouvinte reclama, ele reclama que você briga, mas se você não briga, ele reclama que você não briga mais. E é interessante como essa conexão vai se tornando tão próxima que as pessoas de fato acabam reconhecendo o humor pela voz ou pela imagem, né? Conhece. As pessoas conhecem a gente. Se você está num bom dia ou não, as pessoas te conhecem. Isso é uma certeza que eu tenho. E por que depois de toda essa vivência na comunicação, tu decidiu ir pro lado da política? Foi convidado, foi empurrado também? Fui empurrado também. E eu vou dizer como que foi. Eu, no Rádio Verdade, entrevistei umas mães de crianças com deficiência. E aí, nessa entrevista, a gente falou sobre a PAI. Eu falei, olha, na minha cidade tem a PAI, atende mais de 1.000 pessoas. E eu queria dizer para vocês que é uma pena que Boa Vista não tem, que Roraima não tem a PAI, e era o único estado que não tinha a PAI. Uhum. Que tal a gente tentar trazer para cá? Né? Tem um Roraicap aí que pode ajudar e tal, de repente, porque falava, né? Você comprando vai para Pai Brasil e tal. E aí elas falaram, mais um que tá prometendo, mais um que tá falando sobre isso aí. Falei, bora tentar. Aí eu cheguei em casa e falei com a minha esposa assim, olha, surgiu um papo assim na rádio, quem sabe trazer a Pai para cá, minha cidade tem, eu fazia matéria lá, é tão legal. Aí ela riu e falou, muito difícil. E essas mulheres já tinham falado, olha, políticos já tentaram trazer, empresários, pais, mas não foi para frente. E aí Deus, eu falo que ele coloca as oportunidades para você pegar ou não, pegar ou largar. 3 dias depois, o diretor de marketing do Roraicap foi na rádio dar entrevista. Aí eu falei com ele, aconteceu isso e isso aqui. Ele pegou nos 2 braços e falou comigo assim, meu amigo, a gente está procurando há 2 anos uma pessoa, há 2 anos a gente procura uma pessoa para trazer a Pai para cá, e você tem um perfil. Amanhã, 8 horas, reunião lá no escritório. Eu falei, não, calma aí, não tem tempo, não consigo. E fizemos a reunião, trouxeram o pessoal de Rondônia para cá mais um mês depois, e a gente criou um estatuto, criou a diretoria, implantou a PAI, eu virei presidente, não queria, eu dizia que não tinha tempo, e a gente trouxe a PAI para cá, e a PAI começou a atender, hoje atende mais de 150 pessoas,
levamos para Alto Alegre, temos um trabalho de projeção para o interior. E aí, beleza, aí os ouvintes começaram a gritar, meu prefeito, meu deputado, meu vereador, Bruno, olha, o que você fez é uma coisa formidável, já pensou? Aí eu falei com minha mulher, não mexe com política não. Meu irmão, minha irmã, não, larga isso para lá. Meu pai e minha mãe, pelo amor de Deus, eu falei, não quero. Deixa eu ficar assessorando aqui os políticos e tal. E aí chegou uma hora que não tinha como, era o momento de eu dar um passo à frente, porque o jornalista, você sabe, tem um limite. Chega uma hora que você não consegue mais, ó, eu vou até aqui, já não tenho um mandato, não tenho um cargo para tentar ir além. E aí eu saí candidato e perdi por 16 votos. Caramba, 16 votos. Fiquei como primeiro suplente, por 16 votos eu não entrei na Câmara. E olha, é uma Mas eu era um cavalo azarão também, né? Sem estrutura, sem experiência. Não, mas chegou muito longe, pô. Cheguei. Muito longe. Ou muito perto, depende. É verdade. E aí, eu fiquei como suplente, primeiro suplente, né? E tive 1.170 votos, mas teve gente que entrou com 900 votos. Tem esse negócio, né? Hoje está até um pouquinho diferente. E aí, o Idásio, da Perfil, falou, Bruno, olha, eu vou sair candidato a deputado daqui 2 anos. Mas ano que vem eu me afasto, você assume. Se eu ganhar, você continua. E 1 ano e meio depois eu entrei como vereador, suplente, e fui pra rua, criei o gabinete na rua, que eu tenho até hoje, e comecei a andar nas ruas, né? E as pessoas, olha, o cara tá na rua. Porque o vereador só anda de 4 em 4 anos, o político só anda de 4 em 4 anos, é o que a sociedade fala. E eu quebrei essa narrativa. Quando o cara mandava mensagem pra mim, porque vocês, políticos, só andam de 4 em 4 anos. Vocês, vírgula, gabinete na rua. Qual é o seu bairro? Senadora do Campos. Eu fiz aí, você foi lá comigo? Não. Caimbé. Fui também pro Caimbé. Fui. Nessa rua, tem indicação minha. E eu comecei a quebrar a narrativa da sociedade que dizia que político só andava de 4 em 4 anos. Porque eu precisava também, eu critiquei 15 anos políticos e eu tinha me tornado um político. Eu tinha que ser diferente. E tanto fui que fui reeleito, saí de 1.170 votos para 2.609, fui o segundo mais votado do partido, 16º mais votado geral. E aí eu, graças a Deus, eu comecei a me encontrar ali. Mas não é fácil, não. Não, imagina. Você tem crise de identidade, né? Esse processo de adaptação, como é que foi? Sair do ambiente da comunicação para o ambiente da política? A narrativa na rádio é minha, né? Ali eu domino. Como se diz, o programa é meu, é da rádio, mas eu dito as regras. E você na condição de político, você está vulnerável o tempo todo, porque a sociedade está brava com o político o tempo todo. E eu concordo com a sociedade que muita gente dá motivo para que isso aconteça. Mas eu era combativo. Não, peraí, você está sendo injusto comigo. Eu tenho um gabinete na rua, eu estou na rua, eu tenho um contato. Eu sou o único parlamentar de Roraima que todo dia você pode encontrar. Eu lembro que uma vez chegou um cara para mim no supermercado, querendo aparecer, o supermercado estava lotado. Aí essa pessoa falou para mim assim, Bruno Pérez, virou vereador, sumiu, nunca mais eu consegui te achar. Todo mundo olhou para mim, minha cara foi lá no chão. Eu falei assim, você procurou no lugar errado. Eu sou o único político de Roraima que você encontra todo dia, 1h30 no ar. Eu tenho o número do WhatsApp do meu gabinete. Eu estou na Câmara, eu estou na rádio, estou na TV. Então você não tem desculpa de não me encontrar, não. Aí ele, desculpa, rapaz. Não tinha pensado nisso. Eu falei, eu sou o único que você encontra todo dia na rádio. Só manda mensagem que eu respondo. E aí quebrou a narrativa dele, e eu usei isso na rádio também, e as pessoas começaram a entender que eu era diferente. Não sou dono da verdade, não sou o melhor político do mundo, mas eu tenho que fazer por onde. Por exemplo, esse ano passado também foi assim. Eu não usei nenhum real, até hoje eu não usei nenhum real esse ano de diária. E eu acho que é importante, né? Eu tenho 100% presença nas sessões. Então acaba que todo dia eu estou provando um pouquinho que eu tenho que ser diferente. E que dá para ser diferente, né? Dá para ser diferente, né? Como eu disse, não sou dono da verdade, não sou o melhor cara do mundo, mas eu estou fazendo o que eu lá atrás cobrava que eu queria que a pessoa que me representava fizesse. Que é estar na rua, que é não abusar do dinheiro público, que é de ouvir a população, é de olhar olho no olho, de assumir a bronca, de ir para a briga e para o embate. E eu fiz isso e acho que até agora está dando certo. E tu acredita, Bruno, que... porque do lado de cá, como cidadão, como eleitor, a gente muitas vezes anseia pela pirotecnia, pelo negócio volumoso que chama a atenção,
Mas, na maioria das vezes, as pequenas coisas é que vão construindo uma sociedade diferente, né? É verdade. E como é que tu observa isso? Muitas vezes as pessoas cobram essa coisa mais visível e tal, aquela ideia de, se dizia na época dos coronéis, né? Faz um chafariz, que é para todo mundo ver que tu fez alguma coisa. Quando, na verdade, o mais importante não é isso, né? Eu, por exemplo, eu peço a minha equipe jurídica e a equipe de gabinete, eu não sou aquele cara que produz projeto de lei e indicação igual uma fábrica, né? Tem aquele filme que todo mundo assiste, né? Tempos Modernos, né? Sim. Cara fazendo as coisas. Não, vamos fazer a coisa direito aqui. Então, não mudei nome de rua até hoje, eu não faço projetos de lei que você sabe que não vai passar só para fazer número. Se você pega minha produção, talvez minha produção seja muito menor. Mas eu tenho indicações que valem mais que 100 projetos de lei que não vão prosperar. Lei já tem demais. Então você pega um projeto de lei que você faz mídia, às vezes ele nem é aprovado. Aí eu tenho uma indicação alinhada até então com o prefeito Arthur na época, que era dos ônibus pararem para as mulheres. É indicação, não é projeto de lei, é alinhado com a prefeitura. Para os ônibus pararem para as mulheres depois de 9 da noite, fora do ponto. Para elas entrarem no ônibus ou descerem do ônibus. Então é uma indicação, não é lei, mas alinhado com a empresa de ônibus, que funciona e beneficia um monte de mulher. No concurso da Guarda Civil Municipal, cobraram todos os vereadores, eu fui para cima, fiz uma indicação, pedi ao prefeito na época para tirar a idade máxima, que era de 35 anos para o concurso. Tiramos. Então é uma indicação que vale mais que 100 projetos de lei. E menos burocrático, né? Menos burocrático, entendeu? Então, eu vou cortando caminho aqui com funcionalidade. Meu lema é vereador de resultado. Quero dar resultado. Esses dias, essa semana passada, eu fui provocado várias vezes lá na Horácio Mardel de Magalhães, né? 30 acidentes no mesmo cruzamento. E a mulher sempre gravava. Eu até fiz amizade com ela depois. Bruno Pérez, mais um acidente. E filmava. Aí batia no muro, e arrancava o muro, quebrava o muro e tal. Falei, gente, mas peraí. Então eu não sou populista, outra coisa. Se for para ser populista, eu não sou populista. Popular é uma coisa, populista é outra. Então eu falei, gente, tá tudo pintado no chão, tem placa de pare, não tem porquê. Você tem que resolver, tem que resolver, tem que resolver. Aí eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 indicações, liguei pro secretário, liguei pro prefeito. Prefeito, vamos resolver isso aqui, vai morrer gente. Vamos colocar um quebra-molas. Aí a mulher me cobrou semana passada, eu coloquei o vídeo, bombou, quase 40 mil visualizações da mulher. Bruno Pérez, até quando? E tal, aí viralizou. Aí eu falei, secretário, liguei pra ele no sábado. Vamos ajeitar isso aqui, vamos criar uma solução. O Bruno, vamos mandar a equipe lá estudar, terça ou quarta eu entro lá. Aí fizeram um quebra-mola anteontem. Fizeram um quebra-molas. Aí eu postei, gente, tá aí o resultado. Espero que agora resolva e tal. Aí o pessoal começa. Agora o problema vai ser outro. Os motoqueiros vão voar no quebra-mola, não vão bater no muro, vão cair no quintal. Não vai resolver. Falei, gente, aí já não... Fecha o cruzamento, não vai ter mais rua ali. Falei com o cara, vou colocar uma porteira aqui agora. Aquela cancela. Então, a população ela é insaciável às vezes. Nada que você faz é 100%. Então eu tô acostumado. É igual... Você tem filho, né? Sim. Você deixa ele fazer 10 coisas. Posso ir na casa da minha amiguinha? Pode. Posso ir pro shopping? Pode. Me dá 20 reais? Pode. Um dia que você negar, você não gosta de mim. Então, você faz 10 coisas legais, mas as pessoas nunca estão satisfeitas por completo. Então, elas acharam um problema no quebra-mola agora. Então, qual é a solução? Aí, se você coloca a faixa elevada, ficou muito alta. Vai dar acidente. Eu não sei o que vão fazer. Aí, colocou semáforo, tudo é semáforo. Então, você mexe com a massa, um monte de gente pensa diferente, então é um bololô danado. Não, sempre tem essas complicações. Inclusive o Bruno falou que não mudou o nome de rua, mas eu pedi para ele, fiz um pedido aqui em off, pra gente homenagear um camarada do coração aqui. Quem sabe rola aí uma rua, não a troca de nome, mas uma rua nova que venha tem com bairros nome, né? novos, às vezes você entrega um loteamento lá, eu já procurei, fui atrás de um empresário, falou, Bruno, eu vou te mandar mapa, mandou um mapa pra mim. Então, rua A, rua 1, aí dá pra você colocar o nome de alguém, e tem pessoas que me procuraram já, né, pedindo pra homenagear algum familiar, algum parente, e eu acho importante. Outra coisa, homenagem. Eu não pego um cachorro que passou na rua e homenageio, não. Então eu homenageei o delegado do caso Romano dos Anjos, os promotores do caso Romano dos Anjos, né? Uma das advogadas mais antigas da OAB, a doutora Zanetti. Então eu pego pessoas chaves, importantes para homenagear. Então eu não tenho nem 10 homenagens, eu acho. E às vezes, mas é de cada um. Não tô falando que quem homenageia 100 pessoas tá errado, não é isso.
Mas você tem que também fazer com que essa homenagem ela seja marcante, não pode ser qualquer pessoa. Para não banalizar também, né? Justamente Para de fato ser uma homenagem, não ser uma coisa que é muito comum. E, Bruno, nesse intervalo, primeiro eu queria saber, tá? É mais complicado o quê? A comunicação ou a política? A política, com certeza, a política. Porque hoje a gente vive a época de rede social, né? Sim. Então todo mundo acha que sabe tudo. Todo mundo é especialista. Eu brigo, inclusive eu acho que sei tudo. Mas então todo mundo acha alguma coisa. Se eu falar que esse copo aqui ele é transparente, alguém vai, não, daqui eu tô olhando, ele é azul, porque tem um reflexo aqui da tela. É azul. Não, é transparente, é azul. A outra é preto. E aí todo mundo acha que sabe alguma coisa, e aí você entra em rotas de colisão com as pessoas. Vai ser política mais difícil. Bem complicado. Bem complicado. E eu tô em duas profissões difíceis, né? Pois política e jornalismo. Saiu de uma que já era complicada, aliás, saiu não, né? Uniu a que já era complicada a uma que é mais complicada. É verdade, né? E, Bruno, como é que é lidar com esse ambiente todo da política? Você falou que vem de uma cidade que não tinha tanta notícia, mas vem para uma capital onde, teoricamente, você tem um pouco mais de necessidade de comunicação, mas aí o tempo evoluiu, a gente tem notícia a todo momento agora, só que tem um porém. Além dessa necessidade extrema de saber o que está acontecendo por causa do imediatismo da internet, tem também o lado político de tudo isso. Então, como é que concilia o Bruno comunicador com o Bruno político? Ou as duas coisas e pronto? Eu tentei separar as coisas, né? Hoje eu não consegui separar, mas eu consigo dizer, o cara que mandou mensagem para mim na rádio, Bruno, eu queria que você fizesse a indicação da rua tal. Eu falei, pera, aqui é a rádio, então aqui você está fazendo uma denúncia, um pedido de ajuda, porque os funcionários da rádio não são funcionários do meu gabinete. Às vezes chega uma denúncia para a rádio lá no meu gabinete. Então eu tento, o número da produção da rádio é esse aqui, do meu gabinete é esse, eu tento organizar as coisas para eu não me perder. Até aí dá tudo certo. Agora, esse amigo meu que me trouxe para cá falava, Bruno, aqui você vai no supermercado, encontra um deputado, vai no restaurante, encontra um senador, né, você vai na padaria, encontra o prefeito, e de fato é assim. Porque na minha cidade, você tinha a prefeitura e a Câmara. Câmara quase não tinha nada, então você ia muito com o prefeito. Eu entrevistei o governador, que na época era Aécio Neves, uma vez. Teve uma campanha, ele foi aquela tradicional caminhada para tomar um café na lanchonete, eu fui lá e entrevistei o Aécio Neves, mas eu nunca tinha entrevistado um deputado da minha cidade. Aqui não. Aqui você tá ali no meio político, que você senta e conversa e encontra em todo lugar. O político te chama pelo nome, né? Justamente, não você encontra. E antes de me tornar político, eu ia no supermercado e encontrava realmente o deputado. Ia no restaurante, encontrava o senador, o governador me ligava, eu lembro o Anchieta. Foi governador e quando eu cheguei era o Anchieta, eu cheguei 100 dias depois que o Itamar tinha morrido. E aí o Anchieta ligava, Bruno, tá no intervalo aí? Eu tô chegando para dar entrevista. E chegava a comitiva toda. Poxa, pai, aqui o governador liga pra gente. Hoje eu vejo que não é nada demais. Mas assim, porque eu tô no métier, tô dentro do processo. Mas não é fácil, né? Então você dividir tudo isso é muito complicado, porque chega a hora que você tem que tomar decisão. Ainda mais eu que hoje estou na condição de líder do executivo da Câmara, você tem que transitar, principalmente, né, além da oposição, você tem que transitar bem na situação. Que se os seus colegas ali aliados não te tratarem bem ou não confiarem em você, você é rifado dentro do seu próprio grupo. É uma complicação. Bruno, você citou o caso do Romano, e aí como comunicador, queria que falasse um pouco do sentimento que os comunicadores, ou pelo menos você que é amigo pessoal e que estava atuando na mesma área junto com o Romano naquele acontecimento, eu também estava, mas eu queria ouvir a tua perspectiva. Como é que foi? Qual que foi o primeiro sentimento quando tudo aquilo veio à tona, quando a gente entendeu o que de fato tinha acontecido? É um sentimento de revolta muito grande, né? Pelo contexto. Porque o Romano é um cara que eu brincava que era eu, ele e Yuri na rádio, Yuri Carvalho. Então, dos três, o mais dócil, o Romano. Trabalhou com ele, você sabe, um cara super tranquilo, calmo, pacato. Mas quando ele fica bravo, sai de baixo, né? Que ele é bravo mesmo. E aí pegam um cara de forma covarde, entram na casa dele, queimam o carro do cara, batem nele, arruinam a vida dele, da esposa, dos filhos, dos enteados. Então é revolta. E até hoje o sentimento é o mesmo de que a impunidade reinou
Então é triste. Na investigação, quando aconteceu, eu estava na campanha. Mas pouco depois, um mês e pouco depois, eu voltei pro ar, então eu fui bem crítico e bem incisivo ali, juntamente com o Yuri também, que estava substituindo ele na época, cobrando, e a gente se tornou ali, como se fossem advogados dele no ar, e tentando fazer com que alguém fosse punido. Conseguimos, momentaneamente. Depois a gente sabe que o Brasil, a justiça, ela é cheia de brechas, e essas pessoas estão vivendo normalmente. Bom, de fato foi um episódio extremamente chocante. E eu cheguei a ser alvo ali. Sim. Porque eu já tinha pedido um amigo meu, eu estava andando já com segurança. Um amigo meu andava comigo, ali na folga dele, amigo pessoal. Então ele falou, não, Bruno, quando eu tiver de folga eu vou andar com você. Porque a gente já havia visto na minha casa pessoas rondando o tempo todo. Então eu já estava andando ali com uma pessoa que me dava uma guarida ali no momento que eu precisava, e antes de sair candidato, depois também na candidatura. Então a gente via que já havia um risco. Então a gente já estava sendo monitorado. E aí, às vezes eu me questiono justamente sobre isso, né? Onde é que fica a democracia quando o comunicador não pode falar porque ele está sob uma ameaça velada? Ou quando o político não pode subir na tribuna e falar o que ele quiser, o que lhe é de direito, quando ele está sob uma ameaça velada, né? E de lá para cá piorou muito, né? Piorou, a gente está vivendo... a gente tem, entre aspas, liberdade na internet, mas ao mesmo tempo você está sendo tolhido o tempo todo, né? Então as instâncias maiores perseguindo, são ações, e você acaba vendo que se a gente, nós jornalistas, bobearmos, a gente é engolido. Daqui a pouco você não vai poder falar o que você quer mais não. Pois é. A gente está na ponta do precipício. Quando eu vi uma matéria dizendo que se cogitou uma operação contra a Malu Gaspar, quando ela começou a divulgar as coisas do Master, aí eu falei, a gente tá num terreno muito sombrio aqui. Até porque nós somos o quarto poder. Eu sou convicto que, não sei se você lembra, na pandemia, teve a questão dos respiradores mais caros Sim. do país. Chegou para mim essa denúncia, né? E eu apurei tudo muito bem. E ali quase que a minha família foi arruinada, porque eu fiz uma denúncia numa quinta dos respiradores, tinha as provas todas em mãos, e o governo do estado, ele fez uma ofensiva contra mim e a minha família durante a sexta, a quinta que eu fiz a denúncia, e a sexta dizendo que era fake news. Foi início da palavra linda e maravilhosa, de quando você não concordava com alguma coisa, você fala, fake news. E aí tentaram vender para a sociedade que não, que aquilo era mentira, que os respiradores não custaram 215 mil cada um. Eu lembro até hoje, era 4 milhões e 600 mil. Ele falou, não, custaram 14 mil reais, não foram 215 mil reais. E aí a minha fonte, a gente vive de fonte, eu falo que o jornalista que não tem fonte passa fome, me manda o comprovante da transferência bancária. E na sexta eu vou e mostro. Olha, a quem prejudicou minha família nessas últimas 24 horas, inventaram mentiras sobre mim e tudo mais, está aqui. E o Romano me ajudou lá na TV. Olha, tá aqui, o Bruno provou e tal, tá 4 milhões e 600 e tanto, né, dos respiradores para entregar em 60 dias. Gente morrendo, eles compraram para entregar com 60 dias. E aí, no sábado, eu acordo com um e-mail do governo do estado anunciando uma coletiva sobre a denúncia. Não deixaram ir, eu estava na Berlinda ali, o pessoal queria me matar, né? E aí, quando chega lá, o governador anunciando que estava demitindo o secretário, e o dinheiro foi bloqueado pela justiça. Na segunda teve a operação da Polícia Civil, teve a CPI da saúde, foi para a CESAL, e na segunda eu fui para o ar com a alma lavada, dizendo, esse é o jornalismo que eu quero fazer, é o jornalismo verdadeiro, raiz, em que nós tivemos início, meio e fim. Tá? Então tivemos a denúncia, descredibilizaram, provei com o depósito, com mais documentos, o secretário caiu, o governo assumiu o problema, o dinheiro foi bloqueado, teve a operação da Polícia Civil, da CPI da Saúde, tá aí, minha missão foi cumprida. Esse dia eu tive certeza, para mim, nesses 23 anos de jornalismo, para mim foi o que me fez ter certeza que eu estava na profissão certa, foi isso. Que legal. Porque eu fui de 0 a 100 e de 100 a 0 em 24 horas. E foi legal, é isso. Depois que passa é bacana, né? Depois que passa é bacana. Bruno, agora eu quero focar um pouco mais no âmbito político.
você está na liderança da prefeitura na Câmara Municipal, mas tem um negócio aí meio diferente, porque geralmente um líder via de regra, do partido do executivo, ou muito próximo. E como é que ficou essa proximidade com o ex-prefeito Arthur saindo do MDB e depois o prefeito Marcelo Zeituni, do PL, seguir administrando o município e o Bruno, mesmo sendo do MDB, continuando por lá? Vamos voltar um pouquinho. Eu fui eleito, eu perdi a eleição com o Arthur, primeira campanha dele para prefeito. E assumi, 1 ano e meio depois, como eu falei, juntamente com o Arthur. E fui muito próximo do Arthur, e ele foi eleito pelo MDB. E eu, pelo MDB, assumi. Fomos para a reeleição juntos. Ele, reeleito pelo MDB, e eu fui eleito pelo MDB. Me torno líder, me torno próximo, me torno um cara de confiança do Arthur. Somos amigos pessoais. Ele sai do partido. Então fui eleito com ele. Ele sai do partido, eu continuei líder. Ele renuncia. E aí eu não conversei com o prefeito, o novo prefeito, que é o Marcelo Zeituni, nessa transição. Se eu não me engano, o Arthur renunciou numa quinta, mais ou menos isso. No domingo, o Zeituni foi para a Rádio Folha, eu estava no sítio, e meu telefone começa a pipocar. O que foi? Vereador me ligando, deputado me ligando, um monte de gente me ligando. O Zeituni foi na Rádio Folha e disse que você continua no líder. Na segunda-feira eu amanheci da prefeitura. Prefeito, você me anunciou lá, Bruno, o Arthur disse que é um cara de confiança, eu confio em você, a gente já tinha, ele era secretário de saúde, um convívio, eu acho que você é o cara para ficar aí, para continuar na liderança. Aí eu te pergunto agora, você aceita? Bora, vamos seguir. E eu fiquei em comum acordo, o MDB em momento algum foi contra, pelo contrário, o presidente, que é o Romero Jucá, que para mim é uma sumidade quanto à política de articulação. Eu aprendi muito essa articulação política com ele, tô vendo no convívio. Então, assim, pro MDB era muito importante também ter esse protagonismo. E eu continuei, e continuo até hoje. E veio essa eleição agora suplementar, que foi mais um problema, mais uma dor de cabeça, noite sem dormir para saber o que eu vou fazer da minha vida. E aí, a gente o ponto onde eu queria chegar, que é justamente esse cenário, porque na prática, aquele grupo que era, inclusive, sempre foi muito forte, que é o grupo encabeçado pelo ex-senador Romero Jucá, inclusive já esteve aqui com a gente. O MDB em Roraima sempre teve muita força por causa do nome dele, das ações dele. Formou um grupo forte com a ex-prefeita Tereza Surita, com o ex-prefeito Arthur Henrique, à época de secretário, vice e depois prefeito da capital. E de repente você tem aí uma separação entre eles, entre Arthur Henrique e o ex-senador Romero Jucá, ex-prefeita Tereza Surita. Uma cisão nesse grupo. E Arthur Henrique ganha uma preeminência muito grande, né? A gente já vê hoje que Arthur Henrique tem luz própria, mas como é que ficou esse meio do caminho aí, o Bruno estando no MDB do Romero, mas o Arthur Henrique sendo prefeito e sendo do PL, e aí se candidatando ao governo do estado na eleição suplementar, como é que ficou esse cenário? Inicialmente teve o lançamento das candidaturas, e o MDB ficou na retaguarda. Aí teve uma convenção interna ali do partido, eu sou da executiva estadual do partido, e aí a gente fez a reunião e falou, foi anunciado lá, a gente vai nos próximos dias se pronunciar, vai dizer para onde que a gente vai. Se a gente vai com o Arthur, se a gente vai com o Sampaio. E eu na apreensão, tomara que fique com o Arthur, porque o Arthur é um cara que eu sou muito próximo dele. Até então, Sampaio, eu entrevistei o Sampaio, eu até falei isso com ele, quando ele foi na rádio, quando ele foi assumir interinamente. Eu entrevistei você em 2009, quando cheguei, 1 ano que eu estava aqui, teve a greve da polícia, entrevistei ele. E entrevistei agora de novo, quando assumiu o governo e tal, aquela coisa. Ele até chamou para conversar ali, os vereadores que estavam articulando na Câmara chamaram para conversar com ele 1 vez, 2, 3. Eu falei, eu não tenho proximidade com ele, né? E aí o MDB se pronuncia, vamos ficar com o Sampaio. Aí foi. E agora? E aí o Romero Jucá é um cara muito inteligente. Eu falo que é um político que eu vi ali como líder de vários governos, é um cara super inteligente. Em Brasília, é totalmente diferente do que tratam ele aqui. Em Brasília, ele é um cara que ainda articula, e aqui, devido a Roraima Energia, isso, é aquilo, teve a questão também de denúncias que foram arquivadas dele e acabaram, eu diria,
a internet, acabaram com a carreira política dele naquele momento ali da primeira reeleição dele, que ele perdeu, depois a segunda, mas é um cara que é muito inteligente. Você sabe disso, ele teve aqui. Falei, olha, tô nessa situação. A gente teve uma reunião do partido e tal, e eu decidi não ir com o Sampaio por não ter afinidade. Mas também não fui por palanque do Arthur por respeito a Jucá, a Tereza, e por respeito à sigla, que é o MDB, que é um dos maiores partidos do país. Então, eu falei com o Arthur, torço por você, acredito em você, mas devido às circunstâncias, e na mesma situação estava o Thiago Fogaça, que é do MDB, o Vavá, do Tianguá. Então a gente acabou ficando na retaguarda ali, sem subir em palanque, sem fazer campanha, sem usar rede social, mas eu não fui com o Sampaio até então por não ter afinidade. Nunca tive problema com ele, não falei mal dele, não ataquei, e eu deixei que a eleição ocorresse bem. E não me indispus. Saí da rádio, de férias, porque eu sabia que eu ia ficar numa bola dividida. Sim. E fui lá e pedi a direção, olha, eu tenho quantos dias de férias? Tenho 58. Olha, nesse momento eu quero me preservar e preservar a rádio, preservar o programa, preservar a audiência. Posso tirar alguns dias? Mas não precisa. Deixa eu tirar. Essa briga não é minha, essa confusão não é minha. E aí eu sou a parte mais fraca da coisa. Então, deixa eu ficar em casa. Aí eu fiquei no meu gabinete de manhã. Pela primeira vez em 18 anos em Roraima, eu consegui almoçar em casa. Porque sempre tive na hora do almoço ao vivo e nunca pude almoçar em casa, sempre a minha marmitinha na rádio. E ainda de tabela, antes dos compromissos da tarde, eu assistia um jogo da Copa do Mundo. E pensava na vida. Então, passou a eleição, graças a Deus, eu saí ileso. De uma briga que não era minha, de uma treta que não era minha. Mas que chegaria em você se chegaria, se eu estivesse na rádio me posicionando, eu teria problema. Se eu fosse por palanque do Sampaio, poxa, o Arthur, um cara que nós tivemos uma evolução política, não pegaria mal. Se eu fosse pro palanque dele, o MDB pegaria mal. Então, isso não é uma missão. Uhum. Pelo contrário, é respeito ao partido, é respeito ao Arthur e ao próprio Sampaio. Foi coerência. Eu diria até inteligência da minha parte de saber a hora que você dá um passo para trás. Jamais foi covardia. E como é que o MDB encarou isso? Como é que foi essa conversa com o partido? Na verdade, quando eu decidi não apoiar o Sampaio e também não subir no palanque do Arthur, ficou tudo muito tranquilo. Então eu não tive nenhuma pressão, nenhuma ameaça. Legal. O Romero Jucá entendeu. E foi o que eu fiz, de ficar ali na retaguarda acompanhando o processo eleitoral. E daqui para frente, qual é a perspectiva? Eu diria para vocês, daqui para frente, só Deus na causa. Não sei como vai ficar o cenário. Então vamos aguardar o cenário político. Eu já disse que eu não sou candidato. O pessoal tem me cobrado de sair candidato a deputado estadual, federal. Não acho que é momento para mim. Eu não tenho estrutura, não tenho grupo político para isso. Sou realista quanto a essa questão. E estou na Câmara, vivendo um dia após o outro ali, fazendo o que posso fazer. O máximo que você faz, parece que quando você chega, aquela corrida de 5 km que você faz ela bonitinho, faltando 10 metros você cai e infarta. Parece que é isso. O vereador, ele não consegue ter um protagonismo, não consegue, sabe? Porque ele não asfalta, mas quando o cara vai xingar que tem buraco, a culpa é do vereador. Ele não constrói escola, ele não consegue fazer nada além de fiscalizar e fazer indicação e colher os frutos, como o caso do quebra-moras e outras coisas que a gente faz. Então, você é o que está na linha de frente. Eu sou um vereador de rua, eu não me escondo, o pessoal me conhece, vou pro supermercado todo fim de semana. Fim de semana agora eu tava na zona rural, o cara matando porco lá, eu tava lá conversando com o cara, e ele é o cara da rádio, o vereador e tal. Então eu tô na rua, ouvindo as pessoas que às vezes me confrontam, não gostei disso que você falou, não concordo aqui. Então é tudo muito difícil, você sabe que a gente tá num mundo de internet e de uma polarização da política que e o pessoal não sabe. Às vezes eu critico o Bolsonaro, o cara fala que eu sou petista. Aí às vezes eu critico o Lula, o cara fala que eu sou bolsomínio. E quanto à política nacional, eu sou o cara mais tranquilo possível e mais imparcial. Porque eu acho, e eu até devolvo, o programa não é meu não, eu te pergunto, não há 100% de imparcialidade no jornalismo. Você tem tua ideia pessoal, a ideia pessoal, você leu mais que eu ou menos que eu, ou você é de direita ou de esquerda. Tua formação. Você tem um pai ou uma mãe, você tem uma formação política, você tem uma ideia das coisas.
que você não vai ser nunca imparcial. E eu digo isso, o novo jornalismo, ele tem posicionamento. E é assim hoje na Record, no SBT, então, as pessoas têm embasamento e têm opinião. Nos Estados Unidos, a maioria do tempo foi assim, né? Sempre foi assim. Historicamente é assim. A imprensa americana tem um lado, Tem um lado. cada emissora tem seu candidato, tem sua preferência partidária. Lá é mais fácil, são só dois majoritários, né, dois partidos maiores, mas pelo menos se tem essa clareza para o telespectador. Ah, mas eu falo isso na rádio, tá? Porque... Não me cobrem imparcialidade, não existe. Ninguém é imparcial, todos nós somos parciais. Pois é, porque aqui no Brasil tem muito essa imagem que não, nós somos imparciais, mas claramente você vê que tem um lado, essa diferença dos americanos. Por que o pessoal me xinga na rádio? Ah, porque você bate no... Era o Denário, né? Você bate no Denário e não bate no Arthur. Bom, o Denário não resolve nada pra mim, o Arthur resolve tudo. Você vai morder a mão de quem te ajuda? Me ajuda não. Ajuda você que me liga pra cá? Porque a partir da hora que eu bater no Arthur, que resolve tudo pra mim, vai falar, pô, Bruno, eu tô quebrando seu galho aqui, quando vai pra lá, você me desce o cacete lá, o que você quer? Não tem sentido, né? Não tem sentido. Então, assim, aqui não é por mim, não, pô. Como se diz, eu tô empregado, tô aqui, sou carteira assinada na rádio, então tá beleza. Agora, a partir da hora que eu brigar com quem me ajuda, mas você bate no Denário, mas não resolve nada pra mim. E não resolvia nada pra mim. A Sueli não resolvia nada pra mim. É no amor ou na dor. E no jornalismo acaba sendo, ainda mais num cubículo que é Roraima. É verdade. Ou vai no amor ou na dor. Então esse papo de imparcialidade, eu já estou muito evoluído e sei que não existe. É interessante, Bruno, porque eu sempre digo que... E quase ninguém fala isso, né? É verdade. Tem coragem de falar isso. É verdade. Eu sempre digo que a gente, o cidadão, ele mora num município. A gente não mora num país ou num estado, a gente mora no município. Quando tu falaste que o vereador está mais perto das pessoas, houve a reclamação, muitas vezes é criticado por uma coisa que não é atribuição dele, é porque a gente está mais perto, o vereador está mais perto do povo, né? Então é quem a gente vê mais próximo. Não dá para ir toda hora em Brasília, lá no gabinete do deputado federal, mas dá para ir no gabinete do vereador. Ou me ouvir na rádio, mandar mensagem na rádio. Exatamente. E aí eu te pergunto, dentro desse cenário, tu disseste que para 2026 não tem pretensão de pleitear nenhuma outra vaga, mas existe essa perspectiva? Tu acha que naturalmente vai ser conduzido a mudar de casa legislativa ou, quem sabe, de poder? Na verdade, hoje a política está muito difícil, né? Então, se o cara não tiver estrutura financeira, não tiver gente grande por trás ali, o cara não consegue chegar a lugar nenhum. Então, a política está cada vez mais difícil, né? Eu vejo que eu tenho um perfil para estar em Brasília, de repente, como deputado federal. Mas e aí? Então, tem que trabalhar por aqui. Mas a minha essência é o jornalismo. Eu não pretendo largar o jornalismo pela política. É o que eu quero hoje. Quero manter, ou na rádio, ou na TV, ou no podcast, ou não sei. A gente tá vendo aí as coisas evoluírem. Então tá na comunicação. Talvez chegar a Brasília para ser deputado federal, porque eu vejo que a bancada federal em Roraima, tudo bem. Você sabe que lá existem os patamares, né? Tem a primeira linha e a segunda e a prateleira de baixo. Mas a gente tá aí vendo as coisas acontecerem. É o combustível caro, quase ninguém fala nada. Privatizaram a Roraima Energia. Parece que venderam agora também para os irmãos Batista, né? Eu acho. Âmbar agora. E teve até apagão lá em casa essa noite, 3 horas sem energia. E aí a energia subiu. Mas o ícone do WhatsApp eles já trocaram. Aliás, do WhatsApp não, do aplicativo eles já trocaram. Né? Então, assim, você vê muito problema. É a corrente lá na BR-174. E aí, ninguém fala nada. Imigração, fronteira aberta, escancarada, tudo muito fácil. Então, essas pautas são pouco difundidas em Brasília. Pela falta de expressão da bancada, por falta de vontade, por falta de espaço em Brasília, não sei. Mas eu vejo que nós temos gargalos aqui que precisam e devem ser tratados em Brasília e não são tratados da melhor forma possível. Por exemplo, o pessoal tem a crise de direita e esquerda aqui, tem gente que às vezes... Tá igual o camaleão, né? Às vezes é de direita, de esquerda e tal, aquela coisa. Mas um político hoje se posiciona como direita, que eu não sei se ele veio aqui, o Nicolete, é quem é extrema direita mesmo e critica. O resto fica banho-maria. Eu sei que talvez se o cara for contra o governo federal, não consegue abrir a porta em Brasília. Sei disso também. Mas eu vejo que em Brasília a gente tá numa situação bem órfã, né? Bom, então vamos para esse ponto.
Como é que tu te define politicamente? Direita ou esquerda? Sou ou de direita. Não, eu sou de direita. Eu sempre achei que eu fui de centro à direita. Hoje eu tenho visto umas pautas, eu tô saindo do centro e indo só para a direita. Tá endireitando. Mas eu jamais serei radical extremista. Eu acho que o extremismo é uma desgraça. O extremismo é uma desgraça. É isso que está acabando com o Brasil. É o cara morre pela esquerda ou morre pela direita, no final das contas nenhum dos dois resolve nada. Você tem que ser sensato e coerente. Por isso que eu trabalho muito essa questão da articulação política, e não é sobre ficar em cima do muro, não é sobre isso. É você ter posicionamento para tomar decisões, mas a pessoa sabendo que vai te receber, o Bruno é de direita, o governo é de esquerda, mas o cara tem bom trânsito, o cara não xinga, não ataca, o cara tem um posicionamento coerente. Então eu sou de direita, não sou extremista e jamais serei. Eu acho que é muita ignorância de muita gente o que o país está virando hoje. E no ano de 2022, nossa última eleição geral, o estado de Roraima apareceu, ele figurou como o voto mais caro do Brasil. E tu comentaste sobre isso também, essa questão da logística financeira, especialmente das campanhas, está cada vez mais difícil para os candidatos. Como é que a gente conscientiza a população de que não é o dinheiro que vai resolver o problema antes da eleição, é o camarada depois da eleição? Talvez essa eleição suplementar mostrou muito isso. Foi uma eleição rápida e eu diria barata. E as pessoas escolheram democraticamente. Seria o recomeço em Roraima. Não sei se você concorda, mas foi uma eleição rápida. Sim. E não teve operação da Polícia Federal, não teve prisão quase, não teve nada. Tudo muito sem ocorrência. Então, será que as pessoas não estavam preparadas? Ou não precisou do dinheiro para comprar? Ou não precisou de movimentar tanto assim? Então, acho que foi uma eleição muito limpa. Eu vejo assim. E eu estava de fora do jornalismo, estava de fora só analisando o processo. Não sei se você concorda comigo, mas eu acho que foi uma eleição muito sem ocorrência, sem extravagância. Nesse aspecto, de fato, foi muito sossegada. Foi uma eleição muito confusa, né? Eu falei aqui diversas vezes isso. Uma eleição que o que mais tinha era ponto de interrogação sobre o que ia acontecer, quem ia ser candidato. Guerra de narrativas, né? Exatamente. E uma guerra judicial. A gente falou aqui, tocou um pouco nesse aspecto, e aí eu queria justamente trazer a tua perspectiva sobre isso também. Até onde que, muito embora na esfera municipal a gente não tenha um poder judiciário do município, mas como político, tu sabes que inúmeras vezes algumas coisas que são decididas na Casa Legislativa, por exemplo, terminam sendo ajuizadas por quem perdeu, geralmente. Uhum. O camarada perdeu no voto, na democracia ele vai pro tapetão, correr pro judiciário. Como é que tu observa isso? Tu achas que essa história de que o judiciário ganhou um protagonismo muito maior do que deveria ter é real? O sentimento é esse. Você pega hoje, o STF e o TSE estão entrando em rota de colisão, né? Ontem o TSE deu uma recuada, anteontem, né, deu uma recuada, deu uma segurada na questão do Arthur e tudo mais. Mas eu vejo que os ministros hoje são muito mais políticos do que juristas, né? Então o negócio está muito escancarado. E eu falo de ministros indicados pelo Lula, pelo Bolsonaro, pelo Michel Temer, pela Dilma. Você vê que o negócio está muito político. Está menos no campo jurídico, mais no campo político. Um exemplo foi essa decisão do Dino. Ele decidiu e ele foi o cara que mudou o cenário de uma eleição suplementar. E lá atrás o TSE demorou a julgar. Uhum. A gente sabia que o Denário e o Damião seriam caçados ali. Havia provas materiais de que houve um excesso. Só que demorou, deixou para o ano da eleição. 2 anos? Então, assim, o TSE errou lá atrás, agora o STF tenta roubar a cena com o ministro decidindo, travou, aí vai para a eleição. O Arthur ganha, não toma posse, está parado, o TSE recua, vai esperar decidir o STF. Virou bagunça. Virou bagunça. E é um camarada, estou citando aqui no singular, estou me referindo ao ministro de Corte Superior, seja do STJ, do Supremo ou do TSE, é um camarada que não tem mandato eletivo. Ele vai ficar lá até completar a idade ou até, se ele quiser sair antes, pode, mas ele só sai por essas 3 vias, né? Aposentadoria, desistência ou
um impedimento pelo Senado da República. Então eles estão tranquilos e calmos. Exato. E você acha, quem está assistindo a gente acha que vai ter uma repercussão? Roraima vai se rebelar e vai derrubar o ministro ou vai queimar a imagem do ministro lá em Brasília? Não vai. E Roraima está sendo utilizado como experimento dessa crise entre os poderes, né? Vamos pegar Roraima ali, que é bem pequenininho, e vamos ver o que vai dar. Bora ver como desenrola, né? Então eu fico muito preocupado com tudo isso, né? Mas eu tenho que acreditar. O que eu falo, se as pessoas bem intencionadas não quiserem mais ir para a política, aí as pessoas mal intencionadas vão ocupar esses espaços, aí quem vai ficar vendo navios. Bom, eu queria, antes da gente encerrar essa nossa conversa aqui, te fazer duas perguntas. Como está atuando em duas áreas agora, geralmente eu faço uma pergunta só, mas vou te fazer. A primeira é sobre o ponto mais marcante da profissão de jornalista. É aquele ponto que tu fala, cara, isso aqui foi não só crucial, mas foi a parada que mais me marcou enquanto comunicador. Uma foi a questão dos respiradores que eu citei aqui, da denúncia que eu fiz, caiu o secretário, teve a operação da Polícia Civil, né? Também a CPI da Saúde foi para dentro da CESAL, o dinheiro foi recuperado, a Justiça bloqueou, depois devolveu para as contas do governo, foi uma, e outra na rádio, que foi a questão de uma garota que morava em Tailândia, no Pará, que queria achar o pai. Ela estava 20, 30 anos sem ver o pai estava em Roraima, e num programa ela procurou a gente, mandou mensagem, a gente começou a falar o nome e o apelido do pai dela, as características, foi casado com fulano de tal, tem tantos filhos, morava lá e veio pra cá em tal ano. A última informação foi que ele voltou do garimpo e morava no bairro tal. E foi, as pessoas ouvindo, até que me ligaram e falaram, a gente achou ele. E a gente fez com que os dois, ela lá no Pará e ele aqui, pudessem conversar pelo telefone ao vivo na rádio. E esse momento foi marcante para eu saber que o rádio é imbatível. E o Odelir Sampaio trabalhava com a gente e ele falou, ele gritava nos corredores da rádio, o rádio é e só ouvia, e a galera arrepia quando fala isso. E a menina chorava de cá, o pai chorava de lá, e eles marcaram de se encontrar, ou ela viria para cá ou ele para o Pará, e a gente encerrou o programa e foi indo, né? Eu preciso mais 5 minutos, mais 10, mais 5, e o programa demorou mais 40 minutos para acabar, e a gente finalizou aquela história com pai e filha se encontrando, entre aspas, por telefone, ela lá no Pará e ele aqui, e eles choraram, e os ouvintes começaram a endoidar, chorando e mandando mensagem, parabenizando. Então essa foi uma marcante também de algo legal, que foi de fazer pai e filha se reencontrarem. Que legal, sensacional. E agora do outro lado, na vida política, o vereador Bruno, o ponto que tu consideras, esse foi o ponto alto, ou pelo menos o mais marcante até aqui? Eu tô trilhando meu caminho ainda. Então, assim, eu digo que eu ainda sou aspirante, completei 4 anos de mandato, né? 4 anos de mandato, mas tem 2 indicações, eu falei aqui sobre projeto de lei e indicação, sim. 2 indicações importantes, que é uma que os ônibus podem parar para as mulheres fora do ponto após as 9 da noite, então para embarque e desembarque. Então as mulheres, a gente aí os homens mandavam mensagem, não, e meu celular? Eu não estou falando sobre celular, estou falando sobre estupro, sobre homicídio, sobre assédio. Então as mulheres saem do supermercado meia-noite, sobem no ônibus na porta do supermercado e descem. Porque, não sei se é da sua época, se você viveu isso, mas lá em Minas tinha muita questão do pai ir de bicicleta ou de moto buscar a filha no ponto. Né? Então aqui também acontecia isso. Às vezes o ônibus passava lá na avenida tal do Nova Cidade, o pai andava 3, 4 quarteirões para buscar a filha que descia meia-noite, não podia dormir, ia buscar a filha. Então ela podia parar mais perto de casa. E do concurso da Guarda Civil Municipal, o pedido de retirada da idade limite também. Então foram 2 indicações de peso que a gente teve ali, que a gente ajudou muitas pessoas. Então pessoas que estavam com 35 anos não podiam entrar na Guarda e hoje são concursadas porque foi um pedido que eu fiz para o prefeito da época e ele atendeu e essas pessoas puderam entrar com 40, 45, 50 anos na Guarda Civil Municipal sem essa idade limite. Não, e agora me ocorreu mais uma pergunta. E o ponto mais polêmico dos dois, de tudo, o mais polêmico? Polêmico? Na política eu sou... Vamos lá. Bruno jornalista é polêmico. O Bruno vereador parece até que a outra pessoa não é, mas é mais articulador. Sim. Então tem um trânsito bom na oposição, tem uma amizade com os vereadores da oposição muito boa. Então na política ainda não tive grandes polêmicas, né?
Eu não sou um cara que brigo demais ali com os vereadores, a gente vai para os embates, para as discussões, mas nada pessoal. E na rádio e no jornalismo, essa questão das ameaças que eu recebi, isso aí são coisas marcantes ali. E não foi uma vez nem duas, foram várias vezes de ameaça, de tentar me calar e de saber que vale a pena a gente estar num país onde não há essa censura. E digo, se a censura surgir, nós estaremos mortos. Porque imagina você não poder ir lá para a rádio e falar o que você pensa sobre os políticos, sobre o judiciário. Se você puder ser calado na rede social, aí entra aquele controle da rede social, né? Seria censura? Não, porque tem gente que exagera também. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Se a gente perder nossa liberdade, a gente tá lascado. Deixa eu te perguntar um negócio que eu tava me segurando para não perguntar, mas não posso deixar de falar. Quem tá assistindo a gente tá esperando eu perguntar sobre isso. E a treta no rádio envolvendo o Jalcer e a ex-prefeita Tereza Surita? Eu vivi isso, né? Eu tinha até esquecido. Foi algo surreal. E muita gente, a pergunta que eu mais respondi, eu estava ao vivo, para quem não se recorda, com a prefeita Tereza. Era prefeita na época, né? Prefeita na época. E era sexta-feira, no domingo teríamos segundo turno, Anchieta contra Denário. E a Tereza respondeu uma pergunta minha que foi o seguinte: e pro segundo turno? Ela, não, a gente liberou, a gente vai ficar neutro. E o Jalcer ouviu isso e foi na rádio, na hora. Ele saiu de casa sozinho, parou o carro no meio da rua e ele não invadiu a rádio. Eu falo isso para as pessoas. Ele entrou na rádio e falou: oi, tudo bem? Presidente da Assembleia. Vim falar com o Bruno. Ele tá no ar, espera um pouquinho. Ele sentou na recepção. Aí ele invadiu o estúdio. Quando deu uma brecha, ele invadiu o estúdio. E aí houve aquele episódio todo. Aí a pergunta que eu mais respondi, né? Por que você não bateu nele? Por que você não deu uma coça nele? Mas não é. Nós estamos aqui, nós dois. Se o seu colega de trabalho que está ali na mesa começar a brigar com você, vocês são dois colegas. Eu não vou tomar partido, vou separar. Se fosse um inimigo dela declarado, ou meu, ou uma ameaça de um ladrão, um atentado contra ela, é diferente. Mas eram dois aliados políticos que estavam brigando. Então eu não tinha como ali. Então a gente segurou ele, deu a confusão, ele foi pra cima do segurança, e a gente vendo tudo, né? O cara sacou a arma, não atirou, e eu fui parar, quando eu fui dar pro Fel, eu tava lá na Polícia Federal prestando depoimento 9 horas da noite. Mas foi algo marcante, do que não deve acontecer, do que não deve ser feito. Você pode ficar bravo, você pode dar soco na parede, fazer o que for. Agora você ia ameaçar uma mulher como foi feito, invadiu o estúdio, desrespeitou o meu ouvinte, desrespeitou os colegas da rádio, eu como apresentador, a prefeita. Então ali é tudo que não deve ser feito. Então as pessoas têm opiniões e elas têm que ser respeitadas. Você tem a justiça para recorrer, você pode fazer o que quiser. Agora, um show de horrores daquele é inadmissível. Quebrar celular, tentar dar tapa num no outro, isso aí não dá para aceitar. E trancar a porta do estúdio, né? Para o celular não ir embora. Mas aí depois encontraram a menina lá no Boa Vista Shopping correndo com o telefone na mão. Ela foi embora antes de trancar o estúdio. Bruno, quero te agradecer pela conversa com a gente aqui. Prazer, foi ótimo. Conversa deu o quê? Deu uns 40 minutos aí? Mais? A conversa quando flui é assim mesmo, viu? Vamos marcar uma próxima oportunidade para a gente conversar mais, estiver mais perto da eleição, para entender um pouco mais o cenário. Importante, cara, porque até quando eu assumi, a gente ouviu muito, né? E quem sou eu para questionar? Quem sou eu para questionar os colegas de imprensa, né? Às vezes vocês questionam um depoimento meu lá na Câmara, uma fala minha, ou a minha omissão, né? E eu sou um cara super de boa e aceito, até porque eu não queria que um colega estivesse lá e viesse me confrontar porque eu estou questionando. Então, essa liberdade de expressão, de imprensa, ela é muito importante, eu respeito muito. E um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor, passa pela liberdade de expressão, pela liberdade de imprensa. E é isso. Estou feliz na Câmara, tentando me acertar ainda com algumas coisas, porque tem algumas coisas que eu não consigo entender. De 100 demandas que eu recebo, 90 são individuais. São coisas pessoais. Uhum. E 10% só são coletivas. Isso precisa mudar. Então eu trabalho o tempo todo para atender você que quer que eu fure a fila da creche da sua filha. Porque você quer que eu passe na frente uma consulta. Então o tempo todo ouvindo e não é politicamente correto a gente estar fazendo individualmente uma coisa ou outra. Tem coisa que requer atenção, um caso de vida ou morte. Agora,
muita gente querendo coisas pessoais e deixando o coletivo. Então, se tem minha rua toda com buraco, tapa o buraco de frente à minha casa que eu tô satisfeito. O resto da rua que se dane, meus vizinhos. Então, são coisas individuais o tempo todo. 90% do tempo são pedidos pessoais, não são coletivos. Isso me incomoda ainda um pouquinho. Muito bem, então é muito bom, inclusive, quero deixar isso aqui claro, ver um comunicador que está dentro da política e que continua defendendo a bandeira da liberdade de expressão e da democracia para a nossa classe. Que a gente... Eu jamais vou ligar lá para a rádio porque você falou mal de mim ou que você me questionou alguma coisa. Não, é um direito seu, eu não posso fazer isso. Porque se fizer comigo eu não vou gostar. Não, isso é muito importante. Eu acho que tem que ser sempre a nossa grande bandeira, a defesa da democracia, da liberdade de expressão e do direito de cada um, não só do comunicador, mas do cidadão também, reclamar, claro. Ir lá e chamar a atenção do político. Me dá para cá a nossa lembrança. Opa! Deixa eu te entregar aqui, muito carinho. Aqui legal, no nosso obrigado. Papo Eu M3. agradecer o Bellini, toda a turma também, tá? O pessoal aqui da produção, obrigado de verdade. Foi bom estar aqui, é bom falar um pouquinho. Sim. É bom ser questionado, é bom a gente falar algumas verdades. Sou super transparente, às vezes até me dou mal por isso. Mas mais legal, melhor isso. É mais legal entrevistar ou ser entrevistado? Entrevistar. Você tem o controle da nave. Muito obrigado mais uma vez, abraço, Bruno. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Obrigado a você aí do outro lado que nos acompanhou até aqui. Não esquece de seguir, de compartilhar, de comentar aí embaixo também, coloca teu questionamento, né? Pondera algumas questões, segue as nossas redes sociais, segue as redes sociais do Bruno também, e na próxima quinta-feira, às 5 da tarde, nós estamos de volta por aqui. Um beijo no coração. Tchau, tchau.